Gimnospermas. Então agora vamos para as gimnospermas. De novo, aulinha compacta, condensada, direcionada para o Enem, tá? Tem as informações logicamente necessárias, mas caso precise do aprofundamento, vai lá em gimnosperma que tem com aprofundamento e vai para o aprofundamento, beleza? Aqui a gente vai ver o geral e vai entender de novo a gimnosperma. Então vamos lá, só recapitulando. Bryophyta, pteridófita. Bryophyta saiu da água, né? Então é a alga, e veio para o ambiente terrestre. Aí vem, não tem vaso condutor, pequenininha, delicada, tal. Os gametófitos seria no caso persistente, esporófito seria no caso o efêmero. Aí você tem logo depois a pteridófita. A pteridófita que tem vaso condutor, já não depende tanto da água diretamente para o processo de transporte, porque tem os vasos, né? Então nesse caso a reprodução dela ainda é dependente da água, mas tem a questão do hermafroditismo, já consegue melhorar algumas coisas, mas ainda não tem todo o processo desenvolvido. Gimno, a gimnosperma aí no caso vai ter o caule. Esse caule ele vai ter a estrutura de fato, que vai ser uma estrutura que ela é apropriada para o desenvolvimento da gimno, então ele já consegue ficar mais largo, já consegue ter desenvolvimento, já consegue no caso melhorar a estrutura dos vasos condutores, então isso é muito importante, tá? E aí o que vai acontecer é, ela melhora e muito a capacidade reprodutiva. Por quê? Porque ela fica independente da água, ela cria semente para o processo de dispersão. Então isso realmente é um avanço no aspecto de evolução dela muito significativo, né? Não que os outros não sejam, mas para a gimnosperma é uma mudança meio que drástica, meio que radical, né? Então nesse caso ela vai ter a criação do grão de pólen, então o grão de pólen ele surge primeiramente na gimnosperma e a criação da semente, então é onde aparece de fato a semente nessas plantas. Então nesse caso aí, o que é que a gente vai estudar priorizando o Enem? A gente vai estudar primeiro, vamos lá. Melhoria dos vasos condutores, ela melhora os vasos condutores, então como eu falei para vocês. Desenvolve a independência da água para a reprodução, então nesse caso é a polinização, então o gameta dela já não vai mais precisar de água para ir nadando para o feminino, esquece isso. Por quê? Porque o gametófito masculino, que é aquele que libera o gameta masculino que vai nadando na água, então o gametófito masculino conduz dentro de si, então ele conduz dentro dele o gameta até o gametófito feminino. Então veja, antes eu como gametófito masculino eu produzia o gameta e deixava ele nadando lá para a fêmea. Agora não, agora eu deixo ele dentro de mim, vou no caso voando, porque a estrutura agora é alada, é o grão de pólen, eu vou voando e chego agora no gametófito feminino. Lá eu crio o tubo polínico e levo o gameta até o gameta feminino. Então é um advento incrível, né? Então ao invés de liberar o gameta, agora eu vou junto com o gameta. Então o gametófito masculino, ó, ele vira o grão de pólen. Então nesse caso é uma estrutura alada. Então isso aqui é o grão de pólen. Grão de pólen. Esse grão de pólen, Bara, é o gametófito masculino? Sim. É o gameta masculino? Não. Tem o gameta masculino. Então aqui o gameta masculino e esse aqui é o gametófito masculino com a estrutura alada, com a estrutura em asas. Beleza? E aí você tem o quê? Outra coisa que vai ser importante, folhas modificadas formando estróbilo. Estróbilo, no caso aqui, você pode conhecer aí, né, como pinha. Então, é aquela estruturazinha que é assim, ó. Então, aquela pinha dos pinheiros, né? Por quê? Aqui, você tem como exemplares quem? A ginkgo biloba, você tem pinheiros, você tem as cicas, tá? Efedras. Então, nesse caso, você tem esses vegetais dentro da gimnosperma. O que a gente usa como padrão, na verdade, é o pinheiro, né? O pinheiro do Paraná, por exemplo, araucária angustifolia. Então, nesse caso, ó, esse pinheiro aqui, ele tem essa estrutura aqui, ó, que se chama de pinha, né? Essa pinha, se você for olhar, ó, as folhas de um pinheiro, elas são acicofoliadas, né? Então, aquela verdinha bem fininha. A do estróbilo, que é uma... É complexo dizer isso, mas veja, é uma flor primitiva, tá? Ela não é flor, ela é flor primitiva. Então, gimnosperma tem flor? Não. A gimnosperma tem uma flor primitiva, ou seria o primitivo de uma flor. É quase, no caso, ela está desenvolvendo a flor, mas ela não desenvolve, tá? Que é o estróbilo. Então, esse estróbilo é marrom e essas folhas são modificadas. E aí, mesma coisa, veja, o gametófito dela é efêmero e o esporófito é duradouro. Então, o pinheiro é o esporófito. Então, esse cara aqui é o esporófito. E aí a gente tem, ó, essas folhas modificadas. Essa é a folha normal dela, tá aqui, e essa daqui é a folha modificada. Essa folha modificada, ela pode ter uma parte da folha modificada masculina, formando um esporângio, estrutura formadora de esporo masculino, e pode ter uma pinha com folhas modificadas, com esporângio,
formando o esporo, no caso feminino, tá? E aí você tem essa ideia dos esporos agora que são diferenciados. Então isso daí é precisa se ligar, porque a gente não tinha tanta essa diferenciação embriófito e pteridófito, a gimnosperma já tem. Então ela já vai esporular dentro dela. E aí isso que é importante você pelo menos entender, tá? Não memorizar, mas entender. Então aqui o que é que vai acontecer? Esses estróbilos aqui, ó, são do esporófito, tá? A gente vai ver aqui já já na imagem. O óvulo desenvolvido forma a semente. Então, na verdade, o que é que vai acontecer? A fêmea, ela pega o seu óvulo do esporófito e ao invés dela agora pegar o embrião e nascer em cima dela, ela vai junto com o embrião na semente. Então aqui, ó, o que é que acontece? Proteção do embrião. Então quando a gente pega aqui e pega aquela escamazinha que sai da pinha, né? Ou na verdade do pinhão, ela vai, ó, com o embrião dentro dela. Então agora vai uma parte do esporófito feminino, que é o óvulo, tá? Esse óvulo, no caso, desenvolve e vira semente. A gente vai ver lá em angiosperma que o ovário também desenvolve, forma o fruto. Mas aqui não. Aqui não tem fruto. Então, nesse caso, só quem desenvolve é o óvulo. E o óvulo, no caso, ele vai conter o embrião, que é 2N. Então, tá aqui. Ah, Bara, mas aí, peraí, nesse código da fecundação, eu tô tentando ver o ciclo. Não, calma, não vê o ciclo agora, gente. Vai ver isso daí na imagem, tá? E aí vai ficar mais fácil para você, obviamente, entender isso. E uma atenção que eu chamo agora eu posso chamar assim, ó, não tem um estróbilo, né? Feminino e masculino, eu posso chamar de micro, macho, masculino, e mega, feminino, fêmea, tá? Então, se eu disser assim, ó, microsporângio é a estrutura formadora de esporos, micro, masculino. Megasporângio é a estrutura formadora de esporo, feminino, tá? Megaestróbilo, microestróbilo também pode. Megagametângio, microgametângio, gametângio, estrutura formadora de gameta, micro no masculino, mega no feminino, beleza? E aí, consequentemente, você vai atribuir esses nomes. Como a nossa pretensão é atingir o Enem, então eu vou para a figura mostrar a estrutura de reprodução dela, e aí você vai entendendo ela, e aí a gente então encerra a aulinha. Caso você tenha necessidade de aprofundamento, como eu falei, vai para outra aula, tá joia? Nessa outra aula você vai ter o aprofundamento, beleza? Então vamos para a figura. Pronto, gente. Então aqui você tem as características gerais dela, que tem só duas pequenininha, tá? Besteira, planta vascular, traqueófita e semente nua, né? Gimnosperma, esperma semente, gimno nua. E aí nós temos o que? A classificação. Aí é aquela história que eu falei, pinheiro, sica, efedra, ginkgo biloba, então você tem os exemplares. Nós vamos para os pinheiros, tá? Então nesse caso seria o quê? Seriam a Araucária gustifolia, então aqui o pinheiro do Paraná. Quando a gente vai para ele, a gente vai estudar o quê? Então a gente vai estudar essa estrutura, deixa eu só aumentar aqui no caso para você poder visualizar a beleza, tá? Então aumentando, acho que agora tá show. Pronto. Então aqui o que é que a gente tem? Veja só. Tem um pinheiro, tá? E nesse pinheiro aqui você tem a pinha, que é feminina, e você tem a pinha masculina. Aí você tem, no caso, o quê? Folhas modificadas. Veja que a folha dela, como é que ela é, circunfoliada, e quando a folha é modificada, ela vira, no caso, esse estróbilo. E aí você tem o estróbilo masculino e o feminino, né? E aí você tem a folha. Cada escama dessa é uma folha dessa estrutura do estróbilo. Aí você pode chamar de quê? Microsporófilo e megasporófilo. Mega da fêmea, micro do macho. E aí você tem estróbilo feminino e estróbilo masculino. Beleza. Mas quando eu digo aqui, estróbilo feminino, eu quero falar de uma escama. Aí eu chamo, no caso, de megasporófilo. É uma escama, é uma folha modificada. Microsporófilo. Aí é uma folha modificada. Nessa folha, se eu abrir, então tá aqui, ó, eu vou encontrar a escama, que é a folha modificada, e vou encontrar o óvulo aqui, ó, tá? Essa micrópila é para onde vai entrar o gameta masculino. Esse óvulo aqui, ó, ele vai conter nele a célula mãe do megásporo. Por que mega, Bara? Só para dizer que é feminino. Agora vai ter o esporo feminino e vai ter o esporo masculino. Separou, diferente da briófita e pteridófita. Então ela esporulava e acabou. Aqui não. Aqui eu tenho a esporulação do feminino e tenho a esporulação do masculino. Então quando essa daqui, no caso, que é a célula mãe do megásporo, ela vai realizar meiose, ela gera 4 esporos. E aí, consequentemente, 3 degeneram e fica apenas uma célula. No macho, eu tenho aqui, ó, o estróbilo masculino, então nesse caso eu tenho microsporófilos, são as folhas. Quando eu tiro ela, eu tenho uma escama. Aqui agora eu tenho microsporângio, é a estrutura formadora de esporo
masculino. Então ele vai pegar uma célula e ela vai fazer a meiose. E aí, deixa eu só baixar aqui, ó. Então aqui nós vamos ter a meiose sendo feita e agora eu tenho os micrósporos. Aqui no caso só sobra um, porque 3 degeneram. Um megásporo e aqui no caso 4 esporos masculinos. Então aqui o esporófito acabou de esporular e produziu seus esporos. Pronto. Esses esporos agora, eles vão fazer o quê? Eles vão fazer mitoses e gerar o gametófito, tá? Esses esporos vão, no caso, fazer mitoses e gerar o gametófito. Olha o grão de pólen alado. Aí, ó, esse grão de pólen alado, tá? Aqui, deixa eu só diminuir um pouquinho, tá aí. Esse grão de pólen alado aqui, ó, ele é o gametófito proveniente das mitoses do esporo masculino. Veja que nele eu tenho duas células, célula geradora e a célula do tubo. A célula do tubo é a célula do túbulo polínico. Por quê? Porque quando esse cara vier aqui, ó, que vier voando, chegar aqui e encaixar nessa escaminha aqui na micrópila, aí ele vai formar o túbulo polínico, essa célula geradora do tubo polínico, ou célula do tubo polínico, ou célula do tubo, e a célula geradora faz mitose e gera, no caso, uma célula espermática, que é a célula que vai fecundar, tá? Então, nesse caso, ó, esse tubo polínico aqui, ele vai o quê? Se alastrando até aqui, ó, o gameta feminino, que é a oosfera, tá? Isso depois que ela fizer também mitoses, vai gerar, no caso, uma oosfera ou várias oosferas, e essa oosfera, ela vai ser fecundada. Então você tem agora o esporo sendo formado, mas o esporo sendo formado por quem? Células mães do esporo, masculina e feminina. Então você tem a masculina, aqui, a masculina, ela vai fazer meiose, gera 4 células, fazem mitose e gera o gametófito. Quem é o gametófito? Grão de pólen. Aqui você tem a célula geradora do esporo feminina. Ela vai fazer meiose, gera 4 células, 3 degeneram, fica uma, e aí é o esporo feminino. Aí esse esporo feminino vai fazer mitoses e gera aqui o gametófito feminino. Aí ela vai ter aqui, ó, o óvulo e aqui a oosfera. A oosfera é o gameta. Então o gametófito, ele vai ter o gameta e esse gameta vai ser fecundado por essa célula que vem no tubo polínico. Então, nesse caso, o que é importante você saber? Para Enem, quase nada daqui, mas calma. A gente precisa pelo menos saber que ela passou pela etapa de esporófito e de gametófito. Então lá em cima, ela está na fase aqui, ó, isso aqui, ó, célula mãe do esporo, isso aqui é o esporófito, é 2N. Aí quando ela faz a meiose, ela gera o esporo. Quando faz a mitose, gera o gametófito. E tudo acontecendo na mesma planta. Então ficou um pouco diferente de briófita e pteridófita. Aqui, ó, você tem o esporângio, né, um microesporângio, não precisa subir, mas está aqui. Aí você tem célula mãe do esporo, que é do microesporo do masculino. Aí ela vai esporular, vai produzir o esporo. Esse esporo vai fazer mitose na própria planta e vai gerar o gametófito masculino. E aí ele tem o gameta, ou a célula geradora do gameta dentro dele. Quando esse gametófito masculino vier para cá voando e cair aqui, formar o tubo polínico, essa célula geradora do gameta faz mitose e gera o gameta. Esse gameta vem se deslocando e fecunda a oosfera, que é um gameta. Tranquilo? Então eu tenho esporófito e gametófito dentro da própria planta. Poxa, Bara, mas aí ficou confuso porque eu não me lembro aquele esqueminha de esporófito e gametófito. Então tem que lembrar. Esporófito vai fazer meiose, vai gerar o esporo. Esporo faz mitose, gera o gametófito. Gametófito faz mitose e gera gameta. Gameta fecunda e aí gera o esporófito. Então quer dizer que quando essa célula geradora vier aqui, que ela criar o tubo polínico e essa célula geradora fizer mitose, gerar o gameta e fecundar, eu tenho outro esporófito aqui. Exatamente. Só que esse esporófito agora é um embrião. Aí isso aqui tudo, junto com a escama, se desloca da fêmea e cai e vai-se embora, no caso, para ter a dispersão. Só que, na verdade, o que cai agora seria a pinha fecundada. Pinha fecundada é o pinhão, tá? Então, pinheiro me dá uma pinha. Pinha me dá um pinhão. Menina me dá um beijo que te dou meu coração. Poesia fantástica, né? Então, nesse caso, ela só serve para pinheiro me dá uma pinha. Pinha me dá um pinhão. Então, nesse caso, o pinheiro dando a pinha é o estróbilo. Tá aqui. Estróbilo fecundado, aí é o pinhão. Pinhão, ele tá cheio de semente.
tá? E aí essa semente seria a escama feminina protegendo ali o embrião. Então lembre-se que a escama, ela é no caso o esporófito, o óvulo é o gametófito e dentro dele você tem o embrião. E aqui no caso você tem o estróbilo masculino e aí consequentemente o estróbilo masculino é formado de microsporófilo, que tem um microsporângio, que tem a célula que vai fazer meiose, gera 4 esporos, o esporo faz mitose, gera o gametófito, que é o grão de pólen. Aí o grão de pólen tem dentro dele a célula geradora do gameta. Tanto é que alguns autores até gostam de dizer assim, ó, nesse grão de pólen, eles dizem assim, isso aqui na verdade não contém o gameta, tem a célula geradora do gameta. E aí, consequentemente, fica com essa ideia da célula que vai gerar o gameta quando o tubo polínico vier a ser produzido. Existem algumas coisas que são bem curiosas, que é o seguinte, às vezes o grão de pólen vem para cá com vento, né? Tudo aqui é vento, tá? Então, aquela história lá da introdução de botânica. Ele vai vir pelo vento, vou mostrar já já. Quando ele cai aqui, às vezes, ele passa 2 anos para o tubo polínico atingir essa osfera. E aí demora muito o processo de fecundação, tá? Não é o que acontece naturalmente, mas realmente isso aí acontece de vez em quando. Então veja aqui mais uma vez o seguinte, ó, o masculino é o que vai produzir o grão de pólen, tá? E aqui embaixo eu tenho uma figura, que é uma figura bem interessante, ó, mostrando o grão de pólen alado, então veja que ele realmente é alado, o grão de pólen, ele é o gametófito, dentro dele tem a célula geradora do tubo polínico, tá? E aí essa célula geradora do tubo polínico, ela vai gerar o tubo polínico e eu tenho a célula geradora do gameta. E aí você pode chamar célula do tubo, célula geradora, tanto faz, não tem problema, ou célula espermática. Aí a célula geradora vai fazer a mitose, gerando o gameta. E aqui, ó, eu tenho o estróbilo masculino lotado de grão de pólen. Ó. É a história de quando ele está produzindo grão de pólen, pela polinização ser anemófila, dependente exclusivamente do vento, ele tem que produzir muito, porque se eu sou aqui a parte masculina, o vento pode ir para lá, pode vir para cá, pode ir para frente, pode ir para trás, então eu estou fadado a perder muitos gametófitos sem fecundar a fêmea. E aí, por conta disso, é melhor que eu produza em grande quantidade para pelo menos garantir que alguns poucos vão chegar nas fêmeas, porque não é polinização direcionada, não ela é estruturada. Então, com isso, o que é que vai acontecer? Ela vai precisar fazer um espalhamento muito maior. Gasta energia? Gasta matéria? Sim. Biológica? Sim. Mas garante a polinização. Pelo menos a planta vai conseguir polinizar. Tranquilo? Então veja, o que é que você precisa aí na verdade saber? Saber que tem esporófito, saber que tem gametófito. O esporófito agora vai ser separado na parte de macho e fêmea, microesporófito e megaesporófito. Tem o microesporófilo, megaesporófilo, mas tem os estróbilos, que são as estruturas que são o conjunto. Esses estróbilos vão ter a parte masculina e vai ter a parte feminina. Tá? A parte masculina vai ter o formador de esporo masculino, a parte feminina, formador do esporo feminino. O esporo feminino germina na própria planta, fazendo mitoses, gerando gametófito. O esporo masculino germina na própria planta, formando os gametófitos, que são os grãos de pólen. E aí, consequentemente, quando se encontram, o gameta fecunda. Aqui a gente diz que só tem uma única fecundação, porque lá na angiosperma a gente vai ver que são 2. Aqui só uma. Para quando a célula geradora de gameta faz a mitose, não geram 2 células gaméticas, ou seja, 2 gametas? Sim. Os 2 fecundam? Não, só um. Mas se tiver outra osfera lá, ele pode fecundar? Pode, outra. Mas nesse caso, cada osfera, no caso, vai ser fecundada e acabou. E a outra célula morre, degenera. Tranquilo? E aí a gente vai ver que em angiosperma a fecundação é dupla, porque ela vai gerar um endosperma. E esse endosperma é o material nutritivo para o embrião. Tá joia? Mas de gimnosperma é isso que eu tenho para falar para vocês. E aí parte para os exercícios, vai fazer e corrigir os erros rapidamente para que a gente possa identificá-los. Tá joia? Valeu e até a próxima!